Olá, pessoal. Aqui quem fala é Teacher Daniel Lobo. E aí, tudo bem? Beleza? Aqui da Wolf Course English, Escola de Inglês. Wolf Course English. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, muito útil, tá? Que a gente usa o tempo inteiro, que são as question words. Question words. Então vamos pensar aqui o seguinte: words são nada mais do que palavras. Não vamos confundir words com world, de mundo. Não, aqui eu estou falando de word, palavras, certo? Tanto é que o programa que se usa no computador aí é Word, quando você vai escrever, etc. Questions são as interrogativas, são perguntas. Então a gente pode chamar esse assunto de palavras interrogativas. No entanto, são palavras interrogativas, mas que a gente vai entender que são sempre usadas em interrogativas, não somente, certo? Não é exclusivo para fazermos interrogativas. Na verdade, é uma forma de você fazer com que a sua expressão, a sua frase, ou no caso a sua pergunta, ela seja específica. Você está dando mais detalhes sobre o que você quer saber, sabe? Sobre o que você quer expressar. Então, eu costumo dizer que esse assunto é aquele assunto, são as perguntas que a mãe da gente costuma fazer. Quem, onde, quando, por quê, com quem, que horas, certo? Então, são as question words. Vamos ver quem são essas question words. Olha só. Então, quem, quando, onde, como. Os dois porquês de pergunta, né? O porquê separado com acento, que pode ser feito tanto no início da pergunta, como pode ser feito no final da pergunta. Então, os dois porquês serão somente uma palavra, uma question word em inglês, que é o why, qual, o que, etc. Tá? Então, olha só. Who é o quem. Who, quem, certo? How, como. How, como. Então, how are you? Como você está, por exemplo? When, quando. Where, onde. Why, porque, os dois porquês de pergunta, certo? Os porquês de resposta, a gente vai usar uma outra coisa. Então, os porquês de pergunta são why, what, o que, which, qual, tá? Então, who, how, when, where, who, how, when, where. O é bem aberto para não confundir com o verbo to be no passado, were. Então, who, how, when, where, why, what, which, certo? Which. Não confundir esse to which aqui com which, na verdade é which, o som do i é mais fechado, which. Não confundir com o substantivo bruxa, que é witch. E escreve de forma diferente também. Então, mais uma vez, who, quem, how, como, when, quando, where, onde, why, os dois porquês de pergunta, what, o que, which, qual, beleza? Vamos tratar logo de colocar em alguns tipos de exemplo, porque a gente vai vendo como eles são aplicados, como vai ser pronunciado, e também, eventualmente, algumas exceções. Então, olha só. Eu venho aqui e vou dizer o seguinte: quem é este homem lá fora? Quem é esse homem lá fora? Este homem lá fora, tanto faz. Então, quem é esse homem lá fora? Who is that man outside? Who is that man outside? Certo? Who is that man outside? Então, eu vou usar para quem? Eu vou usar who. Who. Ok? W-H-O. Who. Who is that man outside? Veja só. Quando eu uso uma question word, eu posso montar uma pergunta com ela, uma pergunta mais específica. Porque, veja bem, se eu não tenho aqui, por exemplo, o quem, é esse homem lá fora, se eu falo somente essa frase, é esse homem lá fora, isso é uma pergunta. Então, eu não dependo da question word para construir uma pergunta, ok? Eu não dependo da question word para construir uma pergunta. A question word, ela não vai influenciar na estrutura gramatical para que a question exista, ok? Não é peça obrigatória. Se não houver a question word, e a pergunta pode ser feita do mesmo jeito. Então, olha só. Is that man outside? Isso, lógico, seria uma outra pergunta, não é a mesma pergunta.
Is that man outside? Então, é aquele homem lá fora? Isso já é gramaticalmente uma pergunta. No entanto, quando eu acrescento a question word, eu deixo a pergunta mais específica, certo? Então, quando eu pergunto, é aquele homem lá fora? Isso é uma pergunta. Agora, quando eu digo, quem é aquele homem lá fora? Qual é aquele homem lá fora? Onde é aquele... Enfim, a question word, ela vai servir para deixar a minha sentença, seja ela uma pergunta, a gente vai ver que não é só para perguntas, mas seja a minha pergunta sendo feita sem a question word, ela tem um caráter, com a question word, ela tem um outro caráter, que é um caráter mais específico. Então, você está dizendo, querendo saber especificamente quem é aquela pessoa, quem é aquele homem, quem vai viajar conosco, quem falou isso, quem pegou o meu sapato, enfim. Então, você usa o who. Who are you? Who is that man outside? Certo? Beleza. Então, se eu vou lá e vou falar o seguinte, olha só, frase muito comum, complemento greetings, que se usa o tempo inteiro, vocês provavelmente já devem ter escutado, se não, vão escutar agora. Então, veja, como você está? Como vai? Como estão as coisas? Esse como, você vai usar o how. How. Ok? Então, no caso dessa pergunta aqui, como você está? How are you? How are you? Certo? Esse você é o you, ok? Segunda pessoa do singular. E o está, que é o nosso querido verbo to be, ser ou estar. Então, como você está? How are you? Veja, se eu montasse aqui sem a question word, somente are you, isso é uma pergunta. Are you? Eu estaria dizendo, é você? Certo? Ou poderia dizer também, você está? Só que, como eu acrescento a question word, então eu deixo a minha pergunta mais específica. Eu quero saber como você está. Como você está? Eu poderia dizer onde você está. Com quem você está. Certo? Então, eu acrescentaria question words diferentes para fazer perguntas especificamente diferentes. Mas veja, a estrutura gramatical da frase, are you, o are é o verbo to be, que é um verbo auxiliar, está de lugar trocado com a pessoa, que é justamente o que a gente faz para montar gramaticalmente uma interrogativa, uma question, uma interrogative, ok? Então, a interrogativa, ela existe, independente de ter ou não a question word. O que acontece é que a question word transforma a minha pergunta numa pergunta específica. Esse aqui é o ponto, tá? Então, quem é esse homem lá fora? Who is that man outside? Como você está? How are you? Quando você pode começar? Quando? Certo? Então, veja. Você pode começar? Isso é uma pergunta. Quando você pode começar? É uma pergunta mais específica, ok? Então, quando eu vou usar when. Quando você pode começar? When can you start? When can you start? Can you start now? Certo? Então, quando você pode começar? Quando nós vamos viajar? When are we gonna travel? Quando você chega do trabalho? When will you arrive from work? Então, quando eu vou usar o question word when. Então, vamos falando os exemplos novos e vamos revendo os antigos. Então, quem é esse homem lá fora? Who is that man outside? Como você está? How are you? Quando você pode começar? When can you start? Ok? Aí eu vou lá e digo o seguinte, onde está seu amigo? Onde está seu amigo? Eu vou usar o question word where, ok? Então, onde está seu amigo ficaria where is your friend? Where is your friend? Where is your friend? Certo? Onde está seu amigo? Where is your friend? Agora, e se eu usasse uma question word diferente, por exemplo? Se eu quisesse saber como está seu amigo? Eu diria o quê? How is your friend? Então, basta eu trocar a question word e a pergunta tem uma especificidade diferente, certo? No entanto, repito, ela continua gramaticalmente existindo mesmo sem a question word. A question word vai transformar a pergunta em uma pergunta específica. Esse aqui é o grande lance
da question word. E aí, olha só. No português, nós temos os porquês, certo? Os dois porquês de pergunta e os dois porquês de resposta, tá? Então, quando você tem os dois porquês de pergunta, vamos falar especificamente dos dois porquês de pergunta. Porquê separado sem acento, porquê separado com acento. O porquê separado sem acento é o início, quando se faz no início da pergunta, e o porquê separado sem acento no início da pergunta, porquê separado com acento, a gente faz no final também da pergunta. Então, tem dois porquês em perguntas no português. No inglês, eu vou usar somente o why. A question word que substitui ou que traduz os porquês de pergunta é o why. Why, ok? Why. Então, por que ela foi embora? Se eu pergunto lá, por que ela foi embora? Why did she left? Why did she leave? Poderia ser leave também, certo? Why did she leave? Ok? Então, assim, eu fiz o porquê separado sem acento no início da pergunta. Why did she leave? Por que ela foi embora? No entanto, vamos supor que essa pergunta fosse assim. Ela foi embora, vírgula, por quê? Também pergunta, beleza. Aí eu vou lá e vou fazer o quê? Basta trocar de lugar. Did she left or did she leave? Why? Certo? Então, veja, não há uma obrigatoriedade da question word estar necessariamente somente no início da frase. O que acontece é que isso é muito mais comum. É só a gente pensar. É muito mais comum porque ela foi embora ou ela foi embora por quê? Então, porque ela foi embora, ou seja, no início, tá? Mas isso não é uma obrigatoriedade. Não é uma obrigatoriedade. Então, a question word poderia estar tanto no início, ou seja, entre aspas, antes da pergunta gramaticalmente formada, para deixar mais específico, ou ela pode estar no final, depois da pergunta formada, porém antes do ponto de interrogação. Então, ela significaria a mesma coisa, daria o mesmo sentido. A intenção da frase continuaria a mesma. É só uma questão de escolha, preferência e estilo de cada um falar, estilo de escrita e etc. Tá? Então, why, por quê, why. Why did she left? Why did she leave? Certo? Professor, mas eu já ouvi dizer que left é esquerda, de direção. Esquerda e direita, left and right. Left é o substantivo esquerda também, né, de direção esquerda, mas também é o verbo to left, ou seja, o verbo partir, ir embora, deixar, largar, abandonar, também pode ser. São sinônimos aí para o verbo to left. E também tem o substantivo left, que é o substantivo esquerda, ok? Então, leave, ir embora, partir, sinônimo de left. O verbo to leave e o verbo to left, ok? Então, se eu estou aqui dizendo por que ela foi embora, eu vou usar why. Why did she left? Why did she leave? Certo? Beleza, e aí eu vou, por último, por enquanto, porque tem outras question words, tem uns question words que são formaçãozinha de duas palavras, tá? Eu vou dizer o seguinte, o que é isso, meu amigo? O que? O que? Esse o que, eu vou utilizar o why. Perdão, eu vou utilizar what. What. Então, o que você está falando? O que é isso? O que aconteceu? What. Ok? What. Então, aqui eu estou dizendo, o que é isso, meu amigo? Certo? O que é isso? What is that, buddy? What is that, my friend? What is that, dude? Todos seriam sinônimos para meu amigo, meu parceiro, cara, bicho, tanto faz. Aqui isso não é tão importante exatamente agora. É importante a gente entender que esse o que, certo? O que seria what. What. Então vamos lá, desde o início para lembrar. Who, quem, how, como, when, quando, where, onde, why, porquê, what, o que, which, qual. Ainda falta o which, vamos ver o which ainda. Então, as frases que a gente já viu desde o começo. Quem é esse homem lá fora? Who is that man outside? Como você está? How are you? How are you? Quando você pode começar? When can you start? When. Onde está o seu amigo? Where is your friend? Where is your friend? Where is your friend?
Por que ela foi embora? Why did she left? Why did she left? Why did she leave? Why? O que é isso, meu amigo? O que é isso, meu amigo? What is that, buddy? What is that? Vamos usar aqui uma outra forma também. My friend. What is that, my friend? Certo? O que está acontecendo? What's going on? Certo? E, por último, por enquanto, vamos ver aqui o qual. O qual. Agora é o seguinte. Vejam bem, o qual a gente vai pensar a tradução dele é which. Só que, vamos já ver umas exceções aqui, pensa bem. Qual é a minha chave aqui? Qual é a minha chave aqui? Eu tenho um monte de chave lá e o cara pegou dessas chaves aqui. Qual é a minha chave? Certo? Which one is my key here? Which one is my key here? Qual dessas é a minha chave? Qual é a minha chave aqui entre essas? Certo? Qual é a minha chave aqui? Which one? Which? Esse which one, ou seja, eu estou justamente perguntando qual dessas é a minha chave. Mesmo que esse dessas não esteja escrito, esteja subentendido, certo? Dentro do contexto você consegue entender. Então, dentre aquelas ali, which one, certo? Dentre essas, which one. Mas o qual é which. O que acontece aqui é o seguinte. Em relação ao qual. Por exemplo, você vai dizer assim, ó, qual é o problema agora? Qual é o problema agora? Certo? Qual é o problema agora? Veja, na frase, eu não estou indicando que eu sei o que é. Eu estou escolhendo entre duas opções ou entre três opções. Eu estou perguntando de forma generalizada. Eu estou aqui perguntando de forma generalizada qual é o problema, porque eu não sei qual é o problema. Agora, quando eu estou perguntando qual é a minha chave aqui, eu tenho opções, ou é essa, ou é essa, ou é essa, ou é essa. Então, esse which vai ser qual, porque você tem opções. Quando for uma situação como essa aqui, quando eu estou perguntando qual, é qual também, veja, qual é a minha chave, qual o problema. Só que aqui quando eu pergunto qual é o problema, eu não estou perguntando qual é o problema, é esse ou esse? Se eu estivesse perguntando entre um e outro, expressando isso, eu usaria o which. Como eu estou perguntando qual é o problema, mas eu não estou comparando entre um e outro, não estou dando uma situação de escolha, eu quero saber qual é o problema de forma mais generalizada, mais geral. Aqui eu vou usar what. Certo? Dos question words eu vou usar what. What is the problem now? What is the problem now? Certo? What is the problem now? What is the problem now? Então, se eu pergunto qual é a minha chave aqui, which one is my key? Agora, se eu uso qual também, só que eu pergunto qual é o problema agora? What is the problem now? Então, há uma pequena diferença desses dois tipos de qual, certo? Para um eu vou usar o which, para o outro eu vou usar o what, ok? Então, fiquem muito atentos para isso, porque, veja, existe um elemento muito óbvio de que a gente precisa treinar isso aqui para decorar. Pronunciar, decorar, fazer exemplos, fazer bastante exemplo, ouvir muito, e quando você for ouvir, quando você estiver vendo um filme, uma música, você vai identificar. O ponto é que existe um elemento bem forte aqui de que você tem que repetir para decorar, para memorizar mesmo, né? Só que tem um elemento aqui que é um elemento de interpretação, um elemento de que você tem que entender qual é a intenção da frase. Não basta só ter aquela palavra lá e você imediatamente troca, ok? Existem algumas exceçõezinhas e a gente tem que tomar cuidado para que a gente não erre, porque senão, ó, se fosse naquela frase lá, qual é o problema agora? E você dissesse, which is the problem now? Fica sem sentido, certo? Estaria errado. Agora, por exemplo, se eu dissesse assim, qual é o problema que posso resolver entre tantos? Qual é o problema que posso resolver entre tantos? Certo? Aí eu vou dizer o seguinte, which is the problem that I can solve in so many. Certo?
Então, veja, nesse caso aqui, eu fiz uma frase relativamente semelhante, perguntando qual é o problema, só que na frase está expresso entre qual uma espécie de escolha. Entre tantos, qual eu posso resolver? Esse qual eu vou usar o which. Esse qual aqui eu vou usar o which, sem medo de ser feliz. Tá? Agora, quando eu não estou dando uma situação de opções, aí eu vou usar what. Aí eu vou usar what tranquilamente. Deixa eu só colocar aqui azulzinho, que daí fica mais fácil, fica mais organizado. Então, o ponto aqui é o seguinte, vai depender da interpretação, da intenção da frase, da intenção da pergunta. Então, o que a gente pode concluir por hora sobre essa questão das question words? Question words é que elas servem para uma coisa muito específica. Elas vão deixar a pergunta mais direta. Você vai ter um detalhe melhor, um detalhe maior para entender o que aquela pergunta quer saber, certo? Então, você tem uma pergunta generalizada. Você vai? Você vai? Isso é uma pergunta, para saber se a pessoa vai ou não. Agora, se você fala como você vai, isso é uma pergunta mais específica. Quando você vai? Isso é uma pergunta mais específica. Para essa finalidade, você tem as question words, ok? E o que é importante falar, só para a gente fechar, é que é o seguinte, você não precisa... As question words, vou refazer a frase. As question words, elas são úteis não somente... Opa! Não somente para perguntas, mas também para outras frases, certo? Um exemplo muito rápido. Então, eu vou lá e vou dizer o seguinte. Ele era quem estávamos conversando. Ele era quem estávamos conversando. Era com ele... Vamos lá, vamos botar melhor essa frase aqui. Era com ele. Só que aí não fica quem, né? Fica que. Que no sentido de quem. Era com ele que estávamos conversando. Era com ele que estávamos conversando. Esse que aqui é o sentido de quem, certo? Era com ele que estávamos conversando. Aí eu vou dizer o seguinte. Was him who we were talking. Certo? Então, we were talking. Esse were aqui é o passado do verbo to be, certo? No plural. We were talking. Então, era com ele que estávamos conversando. E aí, veja, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmativa. É uma afirmativa. Então, não é uma obrigatoriedade você usar o question word apenas para interrogativas. Apenas para interrogativos. Não é obrigatório. Acontece que é muito frequente. Muito frequente. Não é que é obrigação, é porque é frequente. Certo? Mas não significa que toda vez. Você vai formar uma série de outras frases usando os question words, sem que isso seja uma interrogativa. Beleza? Mais a fundo disso a gente vê nas aulas, vê no curso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque nos comentários para a gente sempre saber, afinal de contas, se vocês entenderam, se restou alguma dúvida, se restou algum detalhe, ou mesmo correções de algum errinho que a gente tenha cometido aqui nas aulas, nos vídeos. Beleza? Então, question words, mais uma vez, treinem isso bastante, repitam bastante, assistam esse vídeo novamente, porque isso aqui tem um elemento de memorização que é fundamental. Então, você tem que repetir bastante, pronunciar bastante, de preferência fazer suas próprias frases, certo? Pode, eventualmente, usar o tradutor a seu favor, tá? Para você se habituar com a pronúncia e você se habituar a montar esse tipo de frase utilizando question words, seja para interrogativas, seja para afirmativas também, negativas, etc. Então, veja, o nome question word é o nome do objeto que a gente estuda, certo? Mas ele não é obrigatório apenas para interrogativas. Você pode usar também em não interrogativas. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. A gente vai ficando por aqui e
com certeza já já a gente tem vídeo novo aí com assunto novo para vocês. Um abraço, muito obrigado, até a próxima. Valeu, see you later, goodbye.